Pronto. Acho que voltamos todos. Então, viver numa instituição. A Amanda citou, né, que ela visitou lá perto da casa dela, uma instituição social, e ela falou que tem as atividades sociais, tem toda uma estrutura adequada. Nós sabemos que é triste. Quando a gente vai lá, a gente percebe que é uma situação de muita tristeza. Às vezes, alguns idosos que estão lá estão em situação de abandono mesmo. Tem muito tempo que a família nunca mais foi lá visitar e tal. Porém, a gente não deve julgar. A família que toma essa decisão, ou o idoso que toma essa decisão de ir morar numa instituição, ela com certeza não teve condição de ser diferente, né? Ela não estava super feliz lá. Ela gostaria de estar com a família. Mas a gente não pode julgar. Por exemplo, pode ser que a família não tenha condição de manter um cuidador para ficar, um acompanhante para ficar com esse idoso. E todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que estudar, não fica ninguém na casa. Então, como que vai fazer? Vai deixar o idoso sozinho? Ele precisa de remédio, ele precisa de cuidados. Em alguns casos, ele não tem condição de tomar banho sozinho, de comer ou fazer a própria alimentação sozinho. Então, precisa de alguém para cuidar. Então, às vezes, a saída mesmo é a questão da instituição para se colocar do idoso. Aqui no livro, ainda fala sobre uma outra alternativa, mas ela não é uma alternativa brasileira, não faz parte da nossa realidade, que chama moradia alternativa, que seria, no caso, os idosos que moram numa instituição, mas ela não é uma instituição de quartinhos, ela é uma instituição de casinhas. E aí, cada idoso mora numa casa com a sua individualidade, com a sua particularidade e autonomia, mas eles têm a condição de ter um cuidado rápido. Tem um botão para acionar um enfermeiro. É um condomínio de idoso. Vamos falar essa palavra que eu acho que fica mais fácil todo mundo entender. Tem um espaço coletivo, um espaço social coletivo, que é um refeitório, uma academia, uma área de lazer, que é um espaço coletivo, e tem também as casinhas de cada uma individual. Então, é interessante porque aí tem aula de informática, aulas de diversas possibilidades para esses idosos. Mas, infelizmente, tem um cinema, mas a gente sabe que isso não é uma realidade brasileira. Eu já vi isso em filme. Tem até campo de golfe, são possibilidades bem mais caras, né? Roberto, você quer falar alguma coisa? Assim, nós temos uma experiência aqui em Goiás, eu acho que está longe do que você está mencionando, né? Mas é também chamado Projeto Vida, né? Que é do governo estadual que tem lá em Goiânia. Não sei se você conhece. Eles são casinhas, né? Não, não São conheço residências. não. Ah, sim, é o abrigo de idosos de Goiânia. Foi no governo do Iris Rezende ainda, foi a primeira dama, dona Iris, do segundo governo dele. Então lá, até se algum dos colegas quiser interessar por trabalhar nessa área de idosos, né? Então Uhum. tem, já é antigo. Ele tem o abrigo de idosos, que são os quartos lá, normal, e no fundo dessa área lá, tem acho que cerca de 16 ou 18 casinhas que são idosos, que têm a sua aposentadoria e eles ficam lá. Tem uma casa montada mesmo, normal. Interessante. Eu não Já é sabia. antigo, funciona, é interessante. Não é igual esse que tem um espaço de academia, cinema, etc., mas ele funciona e é muito interessante. Aí quando eles têm, é vitalício, né? Quando eles falecem, aí abre vaga para outro e é tudo sustentado pelo SUS e se ele tem a aposentadoria dele. Que legal, muito interessante. O que eu conheci de Goiânia, que não é de moradia, mas é um projeto muito legal. Não tem esse nome, tá? Mas eu vou falar esse nome só para vocês entenderem. É uma creche de idosos. É um ambiente onde a família deixa a avó, o vô, o pai, aquela pessoa idosa que mora consigo,
deixa lá, passa o dia trabalhando, fazendo o que tem que fazer, e a tardezinha passa lá e busca o vozinho e a vozinha, e lá ele tem atividades de lazer, lá ele tem cuidados com alimentação, saúde, caminhada, hidroginástica, jogos, brincadeiras, tem atividade social. Então, é uma creche mesmo de cuidado com idosos. Eu achei esse projeto lindo quando eu vi. Porque, assim, muita gente precisa. À noite, tá todo mundo em casa, ou pelo menos uma pessoa em casa, pode pegar essa pessoa idosa e voltar. Não precisa colocar num abrigo, né? E outra, eles gostam porque eles se sentem, faz amizade, né? É como se tivesse ido para a escola de novo. Tem os coleguinhas para poder conviver e tal. Aí dá até uns namoros, tem as regras, não pode ficar sozinho, não pode namorar lá, se quiser namorar, tem que ir para outro lugar, porque senão os velhinhos iam fazer bagunça lá, né? Então, tem as regras e tudo, então é muito legal. Bom, vamos conversar agora sobre os relacionamentos. Todos os capítulos, em todas as outras fases da vida, a gente conversou sobre relacionamento. Existem idosos solteiros? Existem? Sim, existem pessoas que 5% ou de homens e 10% de mulheres, de acordo com uma pesquisa feita na Europa, nunca tinham se casado. Então, não é porque eles estavam sozinhos, porque divorciaram, ficaram viúvos. Realmente, eles eram solteiros. Eles nunca se casaram porque preferiram mesmo a vida de solteiro. E eles estavam mais propensos a viver sozinhos e eles tinham um esquema de vida diferente. Mas aqueles que são casados, o casamento na vida do idoso, ele é chamado de casamento de longa duração. Por quê? Porque se eles casaram lá na juventude e estão juntos, significa que eles são mais propensos do que as pessoas de meia idade a descrever o seu casamento como mais satisfatórios. Então, se eles estão juntos há muito tempo, eles já se conhecem muito, já passaram por muitos problemas e venceram esses problemas juntos. Então, a sensação de vitória, de sucesso, de ter sido severamente testado por doença, por dificuldade financeira, por problemas com filhos, por problemas conjugais e terem conseguido ultrapassar todas essas barreiras, então a sensação deles de vitória e de ter obtido sucesso no casamento é muito forte. Então, a maneira como as pessoas casadas são mais saudáveis e as que vivem mais tempo em seus casamentos, elas também relatam mais benefícios, principalmente os homens. Eles dizem que os benefícios estão ligados ao bem-estar e as mulheres já dizem que os benefícios estão ligados à segurança e à qualidade de vida. Então, é muito interessante a gente perceber que existem esses casamentos longos. Acontece também o divórcio na velhice, ele é raro, cerca de 11% pode se divorciar com 65 anos ou mais, e o novo casamento na velhice, ele tem um caráter especial. Já pensou? Nunca já divorciar, né, na fase idoso e ainda casar-se novamente enquanto idoso? Casar-se novamente é necessário porque tem muitos benefícios societais. O que é isso? Pessoas idosas casadas, elas são menos propensas do que aquelas que vivem sozinhas a precisar da ajuda da comunidade. Por quê? Porque ela já tem um cônjuge para dar aquele apoio para ela. Geralmente são os homens que se casam de novo e as mulheres permanecem sozinhas, se divorciar ou se ficar viúvo. Por falar em viuvez, a viuvez também é um estilo de vida do idoso maior, mais comum do que em outras idades. E como está escrito aqui no livro, as mulheres têm probabilidade 4 vezes maior de enviuvar, porque geralmente os homens são mais velhos do que elas.
E os homens viúvos têm mais chance de casar de novo do que as mulheres. Os homens viúvos, eles casam rapidinho. Eu já vi muitas histórias, muitos casamentos a jato, assim, 2 meses de viuvez está casando. 3 meses de viuvez está casando. E não é porque conhecia, não, porque já estava na fila, não. É porque é porque é bem rapidinho mesmo. E eu conheço também esse aspecto de que as mulheres ficam viúvas e elas não querem mais Professora, casar. Mas quando os homens ficam viúvos, eles querem casar rapidinho. Pois não, Felipe? nesse caso que o homem casa muito rápido durante a viuvez, é porque ele se sente, tipo, sozinho, sente meio que uma depressão pequena e pensa assim, não, eu vou casar para tirar isso da cabeça. Não, o homem é um ser muito racional, Felipe. O homem casa-se de novo por causa da nossa sociedade machista. Porque ele precisa de alguém para cozinhar, arrumar a cama para ele, lavar suas roupas e fazer companhia. Infelizmente, a pesquisa aponta para isso. A mulher se casa de novo porque ela está em depressão, porque ela está sozinha, porque ela se sente carente. A mulher é um ser mais emocional e ela se casa de novo por causa desse aspecto. Mas na grande maioria, os homens querem casar de novo porque eles não sabem lavar um prato, não sabem lavar uma meia. Eu sei que Não, é existem. porque os homens se sentem sozinhos e querem encontrar uma parceira, porque eles amam e amam pra amar de verdade. Anderson, você é um solteiro que sabe lavar, passar e cozinhar. Você é um solteiro que mora com seu Graças a irmão Deus. e vocês sabem ter uma estrutura total. Você não precisa de mulher para isso. Você quer uma companheira para exatamente essas outras coisas que você disse. Então, se um dia, Anderson, Deus me livre, você ficar viúvo ou você ficar separado, você não vai querer casar de novo para arrumar alguém para lavar, passar e cozinhar. Você vai querer alguém para ser sua companheira, sua companhia. Mas você é uma exceção. Você é uma exceção. Você é fruto da geração de agora que está sendo, que está vivenciando essa luta da mulher por direitos iguais. Então, você foi criado assim, como homem, sabendo fazer tarefas domésticas. Mas até pouco tempo atrás, na minha geração para trás, os homens não foram criados sabendo atividades domésticas. Então, até hoje, quem fica viúva é da minha geração para frente. Então, quem fica viúvo, casa de novo. É lógico, gente, eu estou explicando de um aspecto bem generalista e bem frio, tá? É óbvio que existe. Eu não vou arrumar qualquer mulher para fazer essas coisas para mim. Existe o aspecto da afinidade, existe o aspecto de gostar da pessoa também. Mas por que se casa tão rápido? É nesse sentido que eu estou falando. Porque precisa de alguém para cuidar dele. Ele não consegue fazer as coisas sozinho, ele quer alguém para cuidar. Amanda, você levantou a mão? É só a gente pensar que talvez no primeiro casamento também tenha muito esse viés, né? Tipo assim, tem que escolher a mulher para casar, que saiba já fazer essas questões, né? Lavar, passar, não sei o quê, não sei o quê. Porque às vezes, por mais que às vezes ele goste de uma pessoa, às vezes tem os homens mais velhos têm essa característica de ter um preconceito que a mulher é bonita, gente boa, mas não sabe fazer cozinhar. as tarefas de casa. Aí não é mulher para casar, entendeu? Então, até o primeiro casamento, quando o homem às vezes teria capacidade disso, por viver em uma sociedade que ele não é estimulado isso. Inclusive, às vezes, eu conheço, por exemplo, mulheres que falam, nossa, acho feio o homem que lava louça, que... Então, isso acontece entre as próprias mulheres, entende? Quero casar então, com uma mulher assim. Então, assim... Vou contar para Lorena aqui agora. Então, às vezes o primeiro casamento do cara também já foi com essa intenção, olhando uma mulher. Claro que isso a gente fala no aspecto geral, existem exceções, sim, mas a gente não pode tratar a exceção como regra.
né? Então, a regra geral é que muitas vezes os homens, por exemplo, uma geração mais atrás, escolham as mulheres baseadas nos dotes dela caseira, né? Se ela é bela, recatada e do lar, né? Como diria a revista Veja. Mas, então, aí o segundo casamento, a não ser que o cara tenha uma mudança de vida, que no decorrer do tempo ele foi aprendendo as coisas, é com a mesma intenção também, muitas vezes. Exatamente. Bom, então, o pedacinho que fala aqui do viuvez no livro é desse tamanhozinho, mas foi o que mais rendeu comentário aqui hoje. Olha que interessante. A gente já falou sobre tantos aspectos mais longos, que estão tendo pesquisas maiores, e não criou tanta vontade assim de vocês darem opinião. Isso é muito legal. Bom, gente, então, do mesmo jeito que eu falei... Mas eu quero falar também. Ah, fala! Pode falar. A viuvez. Não, eu queria falar, eu tenho um tio meu que ele começou a namorar no velório da minha tia. E eu queria levantar o seguinte, até questão também de oportunidade, embora que os homens são mais racionais nesse sentido, às vezes a mulher também ela se mostra racional no sentido de assim, mais racional, nem menos emocional, quando você tem oportunidade. Às vezes, no caso, o meu tio, o que ele argumentou, inclusive, foi a questão de oportunidade. Apareceu, então, às vezes, até a mulher está com um plano de fazer uma viuvez mais prolongada, não buscar um outro casamento, mas aparece, né? E aí meu tio casou em 18 dias. Que é isso, Roberto? Ele 18 dias, começou a namorar no velório, depois de 18 dias estava casado. Pode perder tempo não, Roberto. A vida tá passando, tem que ser assim mesmo. Oportunidade. Ô, Anderson, eu vou ligar para Lorena mesmo, estou ficando preocupada. Roberto, deixa eu perguntar só uma coisa que eu fiquei curiosa. Ele já conhecia essa mulher? Ela era do convívio deles lá, né? De ambos, tanto dele como do meu tio. Mas ambos garantem que não tinha nenhum tipo de despertamento. Foi a oportunidade do velório que despertou um pelo outro. Eles conviveram alguns anos, acho que mais de 10, e depois meu tio faleceu e ela ficou viúva. Está viúva até hoje. Gente, e assim, por que só 18 dias? Que pressa foi essa, meu pai amado? É muita vontade de casar de novo. Que coisa mais engraçada. Nunca tinha ouvido uma experiência dessa. Obrigada, Roberto, por exemplificar. Eu falei de gente que nem espera a cama esfriar, que 2, 3 meses já está casando, e o Roberto bateu o meu recorde ali. Com 18 anos, 18 dias, a pessoa já estava casando de novo. Já pensou? Bom, então nós já falamos do solteiro, nós já falamos do casado. E existem também os relacionamentos homossexuais na velhice. Talvez hoje nem tanto, porque as pessoas não assumiam essa sua orientação sexual antes, né? Porque tinha muito preconceito na época, que eram jovens, etc. Mas eu acredito que esse número de homossexuais, relacionamentos homossexuais vai aumentar, vai ficar mais evidente o aumento disso na velhice, porque hoje em dia a gente já percebe que existem mais pessoas declaradamente com seus relacionamentos, né? No livro tem uma foto de um casal, de duas mulheres, falando aqui, ó, que a intimidade é importante para lésbicas idosas, assim como para adultos heterossexuais mais velhos. Isso é contrário ao estereótipo, porque o relacionamento homossexual na velhice, ele é sólido, ele é solidário. Então, as relações de gays e lésbicas na terceira idade, eles tendem a ser muito fortes, porque eles já juntos solidificaram o apoio que substituiu uma família tradicional e que eles se adaptam ao envelhecimento com uma facilidade, inclusive, maior do que as outras pessoas. É o que está escrito aqui, de acordo com uma pesquisa que foi realizada. Os principais problemas dos homossexuais que tiveram origem
nas suas relações familiares podem ter sido tensos. E talvez eles também sofram discriminação se eles forem para uma casa de apoio. Imagina, um abrigo de idosos, que todo mundo é bem já velhinho, a cabeça bem fechadinha, e de repente chega um homossexual idoso. Imagina como esse idoso vai ser discriminado ali dentro. Em alguns lugares também, está citando aqui, que falta serviço médico para esse tipo de pessoa. Então, está falando aqui que a gente precisa perceber que há uma insensibilidade por parte da sociedade e precisam ser feitas novas políticas no sentido de beneficiar os idosos homossexuais. E as amizades? A maioria das pessoas idosas tem seus amigos íntimos, que geralmente essa amizade começou em outra fase da vida e veio caminhando até agora a fase adulta, tardia, e as pessoas que têm com quem confidenciar os seus sentimentos, têm com quem compartilhar suas vitórias e seus problemas, elas tendem a lidar melhor com as crises de envelhecimento. Envelhecem com o apoio, e isso é muito importante. As pessoas geralmente dependem de um amigo ou de um vizinho, como eu citei agora há pouco, para uma emergência, que às vezes um parente não pode socorrer. Então, as amizades a longo prazo, elas podem ocasionalmente cumprir essa função de família, que às vezes a família não tem condição de suprir. Bom, pessoal, e aí quando a gente conversou lá atrás sobre o adulto que tem o pai ou a mãe que vem morar em casa, então eu estava falando de um adulto intermediário que vai cuidar de um adulto idoso, e a gente falou da geração sanduíche e tal. Agora a gente vai falar do mesmo assunto, só que agora nós vamos falar no lugar do idoso. O idoso convivendo com os seus filhos adultos, quais são as possibilidades de relacionamento que existem aqui? A maioria dos idosos, eles têm filhos vivos, graças a Deus. Mas por causa das mudanças da sociedade, antes a família era composta por muitos filhos, hoje se tem menos filhos. E em consequência disso, sobra para um filho ou outro cuidar desse pai que é idoso. Relação entre mãe e filha geralmente tendem a ser mais próxima. E geralmente é essa filha que vai cuidar da mãe quando ela for idosa. Coitada de mim, no caso, se eu fosse depender de uma filha. Mas os pais idosos, eles continuam morando na casa dos filhos e eles querem contribuir financeiramente, eles querem contribuir de alguma forma, às vezes cuidando de um netinho, às vezes fazendo alguma coisa, uma comida, eles querem contribuir. Isso é importante também, dar liberdade para esse idoso. Só que aí nós temos que conversar sobre um assunto muito sério, que está aqui na pesquisa em ação desse capítulo, que fala sobre os maus tratos com idosos. É muito comum hoje em dia, a gente vê de vez em quando uma reportagem ou outra na televisão falando dos maus tratos com os idosos, e é triste demais. Esses maus tratos podem partir de uma enfermeira, de uma instituição, pode partir de uma enfermeira numa casa também, uma cuidadora, ou a própria família. Infelizmente, uma mãe, um filho, um filho ou uma filha pode bater na mãe, uma pessoa pode bater na avó, no avô. Nós falamos lá atrás, no outro capítulo, sobre o estresse do cuidador, lembra? E aí eu falei, às vezes o idoso chuta, xinga, bate, morde. Pois é, então eu falei desse aspecto, mas agora nós estamos falando do aspecto do idoso. Como que é ser cuidado por outra pessoa? Uma pessoa vem te dar comida na boca, às vezes não te dá uma comida quentinha, às vezes te dá uma comida fria, você vai ficar com raiva, você vai brigar. Você tem que depender de alguém para cuidar de você, trocar sua fralda. Olha o constrangimento que é. O outro tem que cuidar de mim com carinho, não pode ser de qualquer jeito. E aí existem os maus tratos. No livro conta
uma história de uma mulher que chega no pronto-socorro de um hospital, abre a porta do carro, tira uma velhinha de dentro do carro, coloca ela numa cadeira de rodas, leva ela até a sala do pronto-socorro e vai embora. Ela não se identifica, ela não faz a ficha, ela simplesmente deixa. Já viu quando a gente vê um carro abandonando um cachorro na rua? Essa história é parecida. Uma velhinha está sendo abandonada num hospital. A gente não sabe se quem abandonou foi uma filha, foi uma neta, foi uma terceira pessoa. A gente não sabe. E aí, gente? Livrar-se da vovó é um tipo de abuso, é um tipo de maus tratos do idoso. Ela entra dentro do quadro abandono ou negligência. Existem 6 categorias de maus tratos com uma pessoa de idade. Quais são essas 6? O abuso físico, é claro isso, que é aplicar força física de alguma maneira que pode causar um ferimento, que pode causar uma dor. O abuso sexual, que é o contato sexual não consentido pelo idoso. O abuso emocional, que é causar uma angústia, por exemplo, fazer uma ameaça. Cala a boca, senão eu te levo para o asilo. Ah, eu vou te internar. Fica quieto, senão eu te bato. Isso é abuso emocional. Quarto, exploração financeira. Quem cuida do vovô e da vovó fica com a aposentadoria e o vovô e a vovó não vê nem para comprar uma agulha, porque quem cuida dele se sente no direito de cuidar do dinheiro dele também. Então, isso é exploração financeira. Negligência, que é simplesmente não cuidar. A pessoa está com dor, não ganha um remédio. A pessoa está com fome, não ganha uma comida. Ela não é trocada adequadamente, pode causar assaduras. Ela fica acamada e ninguém trabalha com a parte fisioterapêutica dela. Então, isso é negligência. E o 6º maltrato, tipo de maus tratos, é a autonegligência. Quando uma pessoa ela está tão deprimida, ela é idosa, ela está tão deprimida e ela é mentalmente incapaz de cuidar da própria saúde, então ela deixa de comer, ela deixa de tomar o remédio, então é uma autonegligência. E isso também pode provocar a morte dessa pessoa idosa. Bom, gente, existem as leis, em alguns casos a pessoa pode ser denunciada e a pessoa pode ser presa e pagar por aquilo. Infelizmente, em cada 9 de 10 casos, esse maltrato foi causado por uma pessoa da família, por um membro da família. E 2 de cada 3 causadores, ou é cônjuge desse idoso, ou é filho desse idoso. Então, muitas pessoas não sabem como que presta o cuidado devido e a saúde pode ser precária. A gente já falou sobre isso, que quem cuida do idoso está no esgotamento muito grande. Mesmo assim, não é justificativa para um comportamento desse. Quando a gente fala aqui, gente, do abuso sexual, e você fica pensando, gente, quem quer fazer uma coisa dessa? Pois é, eu sei de uma história triste de um trio de irmãos que eles têm deficiência mental leve, mas eles têm. Uma delas não sabe falar e elas estão todas, esses 3, 2 mulheres e um homem, são 3 irmãos. Eles estão todos numa instituição aqui de Anápolis. E todas as vezes que a gente vai lá fazer uma visita, essa idosa, essa que não fala, ela fica tentando contar a história de um homem alto, forte, que batia nela, e aí ela faz gestos obscenos e ela mostra, gesticula o que fizeram com ela. O que aconteceu? Eu perguntei para a cuidadora da creche não, do asilo, o que tinha acontecido e ela me contou. Deixa eu ver se eu lembro a história direitinho. Essa senhora de idade que é deficiente mental e que não fala, ela teve uma gravidez. Ninguém sabe como é que foi essa gravidez. E quando ela ganhou a filha dela foi adotada.
porque a família viu que ela não tinha condição de cuidar dessa menina, então deram para adoção. São 3 pessoas que já estão de idade dentro de um asilo. Eles estavam em Goiânia, nesse asilo de Goiânia, e a filha dela encontrou. Ela estava buscando achar essa mãe, e ela encontrou essa mãe. Quando ela foi lá, viu essa mãe, ficou muito feliz de ter encontrado essa mãe, fez os exames, tudo, DNA e tal, e era a mãe dela. Ela quis levar a mãe dela embora para morar com ela, uma pessoa que mora em Goiânia, que tem uma boa condição financeira, só que tem um problema, gente, esses 3 irmãos idosos, eles são pregados. Se você der uma coisa de comer para ele sai atrás das irmãzinhas dele para dar um pedaço para elas, e vice-versa. Eles cuidam uns dos outros o tempo inteiro. É a coisa mais bonitinha. E aí, essa filha achou essa mãe, ela queria levar quem? A mãe. Só que ela não aceitou ser separada dos irmãos. Então, teve que levar todo mundo. Na casa da filha, não cabia todo mundo. Então, ela pôs todo mundo na casa de uma sobrinha. Cuidava financeiramente e tal. Só que aí, de repente, a tia da mulher, né, começou a tentar gesticular, porque ela não falava também, alguma coisa, tentava gesticular, pronto, só para resumir a história. Ela estava morando com quem? Os 3 idosos, com a sobrinha dessa mulher, né? O marido da sobrinha estava abusando sexualmente das 2 velhinhas. Quando ela descobriu, ela ficou apavorada. Ela tirou a mãe dela do asilo para cuidar e aconteceu o pior. Então, ela levou de volta para o asilo, porque ela viu que ela não tinha condição. Então, ela vai sempre visitar, está processando essa pessoa que fez isso e tudo. Mas, assim, gente do céu, no mundo de hoje, tem doente para tudo, tem louco para tudo, né? Então, e essa história é uma perdida no meio de um monte de história que a gente sabe que, infelizmente, existe. Tá? Então, eu dei um exemplo do abuso sexual contra idosos, mas existe o abuso físico, o abuso emocional, o abuso da exploração financeira e o da negligência. Bom, gente, as últimas coisas que a gente tem para falar desse capítulo é que nós falamos do relacionamento dos filhos adultos com os idosos. E aí, lá no capítulo intermédio do adulto intermediário, a gente falou que se torna avó. Se tornar avô e avó é maravilhoso. Pois é, o adulto idoso tardio, ele pode se tornar bisavô. E se tornar bisavô significa um renovar de energia, significa que eles são considerados fontes de sabedoria, eles são considerados um símbolo da continuidade da vida familiar. Então, o relato das pessoas a respeito de se tornar bisavós é mais ou menos assim, nesse sentido. No aspecto positivo é esse, de renovar a energia, de dar continuidade à família. Mas existe um outro relato. Por causa da idade, há um declínio mental, né? E alguns bisavós já não conseguem se envolver tanto com o cuidado com esse bebê, como ele foi avô e avó um dia. Então, nesse sentido, talvez a satisfação de ser bisavô e bisavó é apenas de sentimento e não de participação efetiva. Quando 40 bisavós entre 71 anos e 90 anos foram entrevistados, mais de 90% fizeram o seguinte comentário: a vida está começando de novo na minha família. Ver essas crianças crescer me mantém mais jovem. Nunca pensei que eu fosse viver para ver isso acontecer. Então, essas são as 3 principais frases ditas por pessoas que se tornam bisavós, porque é uma ligação com uma nova geração da família. É morrer sabendo que a família teve uma continuidade. Então, é uma oportunidade ímpar e nem todas as pessoas conseguem alcançar essa idade, né, pessoal? Se tornar bisavô e bisavó não é tão comum assim.
Pois bem, nós encerramos o capítulo 18. E na próxima aula, a gente vai falar do capítulo 19, porque na outra já é prova. Então, eu vou falar com vocês sobre o trabalho que vocês vão fazer em relação aos 30 pontos, 30, 40 pontos que a gente tem disponível para usar de trabalhos, tá? Eu vou de novo apontar 2 ou 3 filmes para vocês assistirem, para fazer um contraponto com as idades que a gente está conversando e com o capítulo sobre o luto, que a gente vai falar semana que vem. Então, existe O Senhor Estagiário, que é um filme muito bonito, que fala do relacionamento de uma pessoa idosa em momento de aposentar e querer trabalhar. Então, dá para trabalhar essa questão da produtividade que a gente conversou hoje, uma série de aspectos que a gente conversou hoje. Viuvez, solidão, tem tudo isso no filme. Para o capítulo que vem, existe o filme que se chama Antes de Partir. É um filme do Jack Nicholson e do Samuel... Não. Eu sei que é do Jack Nicholson, agora eu esqueci o nome do Morgan ator. Freeman. Do Morgan Freeman, exatamente. Antes de Partir e O Senhor Estagiário, tem os dois na Netflix. Ok? Vocês podem escolher um dos dois para fazer a relação no caso do Antes de Partir, é mais tem também um aspectozinho aqui com esse capítulo 18, por causa do desesperança e integridade, que dá para observar, relacionamento com família também, mas vai falar do luto, como que cada pessoa lida com a morte que está próxima. Agora, O Senhor Estagiário é mais para esse capítulo 18 aqui. Ok? Eu já vou colocar uma tarefa lá, porque pode ser em dupla ou pode ser individual. Eu estou falando agora, gente, porque faltam 2 semanas ainda para a prova, porque quem quiser já adiantar a vida, já adianta. Oi, Amanda. Não é só o estagiário, não? Um Senhor Estagiário. Você Aqui na achou? Netflix que eu estava buscando aqui, e que é mais ou menos nisso, é Quem o que é o estagiário. ator? Quem que é o ator? Robert De Niro. É esse mesmo. É esse mesmo. É engraçado, eles mudaram o nome. É esse mesmo, é do Robert De Niro. Ok, então, pessoal, boa semana para vocês. Obrigado vocês que participaram da aula hoje. Eu vejo vocês de novo na quinta, na aula de Ser Psicólogo 3. Tá legal? Tchau, tchau.